É, meus amigos, ele não era assim, nem assim, nem assim. Era muito pior. Muita gente acha que o Muro de Berlim foi um muro, uma parede que dividia lado leste e oeste, mas isso não é verdade. A sua rua virou uma fronteira. O seu melhor amigo, o seu irmão do bairro, você nunca mais vai ver. E o seu trabalho que servia para te alimentar e a sua família, você também não tem mais. Numa madrugada de 1961, Berlim aqui foi cerrada no meio. O que começou com o arame farpado se tornou rapidamente concreto e depois vieram a faixa da morte e mais de 302 torres de segurança, cães, prontos para separar e acabar com a vida de quem tentasse atravessar para ver a família e amigos. E até teve quem tentou escapar. Alguns cavaram túneis, outros voaram de balão. Meus amigos, muitos tentaram, mas vários ficaram pelo caminho. E sabe qual que é a verdade? É que foram quase 30 anos para que o muro virasse palco de festa. E hoje a gente vai caminhar pelas cicatrizes vivas dessa cidade para mostrar para vocês como que uma cidade que em algum momento virou uma cadeia, hoje é símbolo de liberdade. Para entender como que a gente chegou até aqui, nós precisamos primeiro voltar mais no tempo. Em 1945, logo depois da derrota nazista, a Alemanha foi dividida em 4 zonas: americana, britânica, francesa e soviética. E o que era para ser algo temporário acabou virando o início da Guerra Fria. E mesmo dentro da parte soviética, a cidade de Berlim também foi dividida. E o resultado, meus amigos, foi tipo uma ilha ocidental alinhada no mundo democrático, só que no meio da Alemanha oriental socialista. Aqui, em questão de metros, você saía de um mundo socialista cada vez mais controlado e mais tarde seria vigiado pela Stasi para outro capitalista cheio de vitrines, marcas e propagandas. O contraste era gigantesco. De um lado, monumentos cinzentos e brutalistas e do outro, lojas com neon e consumo desenfreado. E o mais surreal é que até 1961 essa fronteira era relativamente aberta. Muita gente morava de um lado e atravessava para o outro todos os dias. Quem vivia no leste ia trabalhar no oeste para ganhar melhor. E quem vivia no oeste atravessava para o leste para pagar mais barato por serviços simples, tipo cortar o cabelo. Era praticamente um trânsito normal, como se fosse em qualquer outra cidade. Imagina só, uma área tem dinheiro, a outra não tem. Só que, meus amigos, os jovens, vendo a diferença brutal que existia na qualidade de vida entre o lado leste e o lado oeste, obviamente os generais se deram conta e pensaram: essa ponte aberta é uma ameaça. E foi aí que no ano de 1961 eles começaram a construção do famoso e famigerado Muro de Berlim. Bom, meus amigos, vale lembrar que eram 2 países diferentes. E como em quase todo lugar, entre 2 países existe uma fronteira e checkpoints para você passar de um país para o outro. E aqui a gente está no ponto mais famoso entre um país e outro. A fronteira mais famosa entre um país e outro. Checkpoint Charlie. Vem comigo. Não, e aqui também, né, como eles não são bobos, ó, se liga, eles vendem o pedaço do muro também, pedaço do Checkpoint Charlie, olha aqui, pela bagatela de 129 euros, é mole? Mano, é bem fácil de você encontrar esse tipo de coisa aqui, eu não sei se me pega não, e vocês comprariam ou não? Me digam aí nos comentários, olha só pra vocês verem. Só para vocês verem, amigos, aqui escrito que você está entrando no setor americano e aqui você está saindo do setor americano e que os carros passando tranquilo. É aqui, ó, hoje em dia, como tudo, né, o pessoal deu um jeito de tirar dinheiro desse lugar que
Era um lugar tão simbólico naquela época. Olha aqui, a moça tirando foto aqui e aqui o checkpoint, pra vocês darem uma olhada. Para pra pensar que loucura, mano. Aqui, mano, você não podia passar aqui, ó. Isso aqui é um pedaço vivíssimo da história. É muita doideira, né? Se parar pra pensar. Isso aqui é a história na frente dos nossos olhos. Você simplesmente não podia ir de um lado pro outro. Até hoje ele tem umas fotos, mas, nossa. E aqui, ó, as barricadas. Mas, meus amigos, mesmo com tantos empecilhos e com tantas dificuldades de passar para o outro lado, com todos os riscos inerentes, né, de você tentar fazer essa travessia, muita gente tentava e ter uma vida melhor no lado ocidente do muro. Mano, para vocês terem ideia, teve gente que falsificou documentos, teve gente que construiu balões artesanais para você tentar ir pro outro lado, cavar túneis, todos os tipos de formas mesmo para você tentar ir pro outro lado, tá ligado? Tem uma das histórias mais tristes e que marcaram demais aqui as pessoas em Berlim e que retratam bem como que o sistema era bruto, é a do Peter Fest. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. Um jovem que só tinha 18 anos, trabalhava como aprendiz de pedreiro e sonhava com uma vida melhor no oeste. Junto com um amigo, ele tentou atravessar o muro perto do Checkpoint Charlie. O amigo conseguiu escapar, mas o Peter não. Ele foi baleado pelos guardas e caiu na chamada faixa da morte. Ficou ali agonizando mais de 50 minutos, pedindo socorro à vista de jornalistas e cidadãos do lado ocidental. Mas ninguém podia atravessar e ajudá-lo. Quando finalmente ele foi retirado, já estava sem vida. E a morte dele virou um símbolo de crueldade desse sistema. E também da coragem desesperada de quem arriscava tudo para ter liberdade. Aqui, amigos, bem pertinho do Checkpoint Charlie, até de forma discreta, fica o monumento pro Peter. Aqui, meus amigos, aqui que o Peter perdeu a vida, só com 18 anos. Poucos meses depois, o arame deu lugar para blocos de concreto e guardas armados. Alguns prédios na fronteira foram esvaziados e tiveram as janelas muradas com tijolos, e alguns poucos moradores conseguiram fugir. Mas com o tempo, a barreira foi ficando cada vez mais sofisticada. O arame deu lugar para um muro de concreto simples. Depois vieram torres de vigilância e patrulhas constantes, cercas com alarmes e até bloqueios anti-tanque. E entre tudo isso, a temida faixa da morte. Um espaço aberto, com areia no chão para marcar as pegadas, vigiada 24 horas por dia por soldados com ordem de atirar. Na última versão, lançada em 75, o muro já tinha 4 camadas. Um paredão de concreto liso, com um tubo no topo para impedir que alguém escalasse. Logo atrás, vinha a cerca de arame com alarme, torres de observação e, finalmente, uma segunda barreira. Tudo calculado para que fugir fosse quase impossível. Era uma engenharia voltada não para proteger, mas para prender uma população inteira. Pessoal, me desculpe, com todo respeito eu invadi o vídeo de vocês aqui, mas se vocês forem viajar pra fora ou conhece, tem amigo, sobrinho, tia, cunhado que vai viajar pra fora, faz um seguro de viagem, aí você vai ficar seguro e ainda vai dar uma moral pra mim usando o meu link aqui, eu vou ganhar uma comissão e você vai ganhar um desconto. Ou seja, o desconto que você vai ganhar no seu seguro vai vir parar no meu bolso. Você ganha, eu ganho, todo mundo sai feliz. Eu não vou ficar enchendo linguiça do porquê ele é tão bom não. Se você clicar no link, você vai ver que ele é o melhor do mercado. Assiste 365. É o que eu usei viajando o mundo todo. Obrigado, 2 abraços, 3 apertos de mão, é nóis. Portão de Brandemburgo, que foi durante muitos anos palco silencioso da divisão entre leste e oeste. Esse lugar aqui atrás de mim, além de ter todo o valor simbólico dele, já viu desfiles nazistas, viu também ocupação soviética, é um dos lugares mais emblemáticos de Berlim. E aí, YouTube? Hallo, ich grüße meine Eltern. Ich grüße meine Eltern und mein Lehrer Herr Begin. Besser Mann.
Nos anos 80, meus amigos, os protestos começaram a crescer e muito. As pessoas estavam fardas, estavam querendo democracia, querendo igualdade. As pessoas estavam de saco cheio já e, mano, queriam a unificação, óbvio. E aí foi no final, só lá em 1989, um anúncio mal interpretado fez com que as pessoas se unissem e fossem direto de um dos checkpoints que tinham na fronteira e começaram a realmente colocar pressão nos guardas. E eles, sem saber o que fazerem, abriram as portas. E foi assim, meus amigos, que de repente, depois de quase 30 anos, a cidade ficou dividida, famílias, amigos, pessoas que não se viam há 28 anos, enfim, conseguiram se rever, né, alguns não. O que resta agora, né, o que fica é a história. Muito triste, diga-se de passagem, os fragmentos, enfim, o Muro de Berlim. Eu acho interessante que, assim, caminhando pela cidade, você vê muitas e muitas e muitas referências. Inclusive, conversando com amigos alemães, eles aprendem muito na escola o quanto que eles cagaram em vários momentos da história deles. Eu acho que assim, né, ainda bem que eles têm essa consciência e fazem algo pra melhorar. Mas é uma cidade incrível, Berlim, viu? Eu tô apaixonado. Das coisas mais comuns caminhando por Berlim de se ver são as marcas do Muro de Berlim. Seja aquelas mais fáceis de identificar, que é literalmente um pedação do muro ainda de pé, ou marcas como essa daqui. Olha só que loucura, né? A gente está atravessando de um lado para o outro, exatamente onde costumava ser a linha da morte. Aqui faz menos de 40 anos, meus amigos. Era uma zona que simplesmente não se podia pisar, senão a gente está vendo crianças, famílias brincando. O mundo até hoje ainda é um lugar bem complicadinho, mas não, já foi bem pior, hein? Esse relojão diferenciado ali atrás, ele serve para mostrar a hora em vários lugares do mundo. E há muitos e muitos anos atrás, ele servia como uma espécie de amuleto para mostrar o poder e a inteligência desse lado do muro, o lado oriental. Mas a verdade, meus amigos, é bem diferente. Aqui no lado oriental, a palavra era escassez. Enquanto do outro lado, o lado capitalista ocidental, tinha uma abundância gigante, tinha consumo. Desse lado aqui, a verdade era muita repreensão por parte da Stasi, falta, muitas vezes as pessoas vinham para cá, para essa região, para tentar conseguir encontrar banana, encontrar frutas, o que era algo extremamente raro naquela época, ali nos anos 60. Hoje, como vocês podem ver, o cenário mudou bastante. We have banana, coffee, mango. I can tell the difference between West Berlin people and East Berlin people because the East Berlin people all have bananas. And they have bananas because they had seen them on television from West Berlin, but they'd never actually tasted one. So they all wanted to have bananas. Coisas básicas como telefone. Para você ter uma ideia, do lado ocidental, 99% das famílias tinham telefone em casa. Do lado oriental, só 16% tinha. E quem é seguidor das antigas do canal já viu o que é um país que vive, digamos assim, certos ideais comunistas. Meus amigos, depois vocês dão uma olhada no vídeo do supermercado de Cuba para você ver o que é escassez e o que é padronização no supermercado. Você tem 4, 5 itens e é isso, se tiver ainda por cima.
Muro da Vergonha à Galeria da Liberdade. Meus amigos, East Side Gallery, esse painel gigantesco aqui, ele hoje é o pedaço do muro preservado mais longo em toda Berlim. São mais de 1 quilômetro e que viraram isso daqui, completa arte, mano. É um sinal de que até as cicatrizes mais feias e fortes dá pra ter um ressignificado, sabe? Sabe o que mais me impressiona em histórias que geralmente envolvem ditaduras? É que o poder sempre está com o povo. Nesse caso aqui do Muro de Berlim, eles, quando se juntaram, derrubaram o muro. Óbvio que é uma visão simplista, mas ela não é de 100% errada. Os muros hoje não são de arame farpado e concreto. Eles realmente são de informação controlada, de algoritmos, para você ver só aquilo que você já gosta de ver. O que é a opinião do outro, você descarta logo ali. E é assim que pouco a pouco outros muros vão surgindo. E aí eu te pergunto, você está ajudando hoje em dia a dividir ou a abraçar e procurar entender o que é o diferente? Nos vemos na próxima.